Mas vamos começar pelo principal motivo do choro de ontem. Foi o Pazuello. Vejam só, vocês devem ter acompanhado que quando Bolsonaro foi dar aquele passeio de moto no Rio de Janeiro, o Pazuello estava lá, andando de moto com Bolsonaro. Bastou isso para toda a oposição e a imprensa quererem punir o Pazuello. Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Porque ele estava andando de moto com Bolsonaro. E aí vem a Mônica Bergamo já falar sobre o tema, né? Porque ontem, no final das contas, não teve nada contra o Pazuello. Falou, cara, arquiva essa porcaria aí, velho. Tá perdendo meu tempo. Aí a Mônica diz, ó, conclusão. Os generais ficaram com medo de Bolsonaro. Pronto. Não entendi, foi nada. O André diz, ó, a extrema mídia cria um crime inexistente, exige uma punição impossível e quando sua artimanha não dá certo, cria uma desculpa mentirosa. Então, pode carimbar que é o selo de extrema imprensa. Eu choro. E aí, olha essa daqui. Foi ainda pior do que a Mônica Bergamo, se é que é possível. A Malu Gaspar do Globo, inclusive quem traz é o próprio Carlos Bolsonaro, fala o seguinte: o capitão dobrou os generais. O próximo passo é transformar o exército em milícia. O Carlos diz, ó, como faço para usar a principal função deste jornal, sendo ele digital? Nesse caso, apenas qualificá-lo como lixo sem função informativa alguma. Pura e simples militância em abstinência. Pessoal, Pazuello andou de moto com Bolsonaro. Eles queriam o quê? Uma punição? Ele queria o quê? Sabe? Qual era a punição que eles esperavam porque Bolsonaro andou de moto com Bolsonaro? Delírio jornalístico. Delírio. Tem o que falar. A galera tá surtada. E aí vem a Folha de São Paulo. General reformado fala em desmoralização e cita caso Pazuello como precedente para a política entrar nos quartéis. O Paulo Chagas é um general político, foi candidato, perdeu, foi apoiado por Bolsonaro, traiu o governo, sabe? Mamador do Moro, adora mamar o Moro, a linguagem popular zona, puxar o saco. Terceira via, abraço a Moedo, é louco pra aparecer no antagonista. E tá aí. Agora quer falar que pronto, a gente vai politizar o exército mais do que ele já faz? Aí porque ele dá reserva, aí pode. O general reformado, Paulo Chagas, afirma que a decisão do exército de não punir o Pazuello pela participação em um ato político com Jair Bolsonaro ameaça a disciplina e abre precedentes para a política entrar nos quartéis. O que foi que teve demais? Bolsonaro foi andar de moto e o Pazuello estava lá. Na visão do militar, o presidente Jair Bolsonaro, Pazuello e o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, contribuem para a desmoralização da instituição. O general ainda afirma que a decisão, olha só, põe em risco a autoridade do comandante das forças e faz com que a postura de Bolsonaro enquanto militar passe a ser exemplo para a tropa. Bolsonaro enquanto militar, Bolsonaro é presidente da República. Será que ele não sabe disso? Será que ele não sabe? É porque Bolsonaro no passado foi militar, ele tem que ser militar até hoje. Ele é presidente da República. Dá o menos aí. De capitão indisciplinado, de maneira pensada, foi a público criticar o comando do exército. Foi punido, tornou-se popular, candidatou-se a vereador, foi eleito, passou a reserva e 3 décadas mais tarde foi eleito presidente da República. Está traçado o caminho, é só copiar. Pronto. O que Bolsonaro fez foi fácil. Qualquer um pode fazer. É tão fácil que o incapaz do Paulo Chagas, o incapaz, o inútil, não conseguiu se eleger. É tão simples que ele não consegue. É um inútil, incapaz. O importante é manter a narrativa. Tá todo mundo contra o governo, rapaz. É a terceira via. Linda e maravilhosa. Agora você fala com o Paulo Chagas, qualquer coisa. Não, olha só, eu não apoio o Lula. Não apoio o Lula. Ele apoia quem? Ele apoia o Lula. Porque se você tá contra Bolsonaro, você tá apoiando o Lula. Aí vem o Mourão. Após falar no risco de anarquia nas Forças Armadas, Mourão não comenta a falta de punição a Pazuello. Isso aqui o Mourão tá apanhando, sabe por quê? Porque fala demais. Sabe aquele ditado? Boca fechada não entra mosca? É o Mourão, ele não aprende. É o tempo todo, quer falar. Aí agora acontece alguma coisa, foram cobrar a resposta dele. Aí agora ele resolveu ficar calado. Só que semana passada, quer dizer, tinha umas 2 semanas, Mourão tinha falado um monte de abobrinha. E vejam só, no dia 24 de abril,
Um dia após a participação de Pazuello no ato, Mourão afirmou que era provável que ele fosse punido e disse que o ex-ministro poderia ir para a reserva para atenuar a situação. O Mourão precisava ter dito isso no dia 24? Que Pazuello iria ser punido, talvez fosse para a reserva? Qual a necessidade disso? É provável que seja punido. É uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para a reserva e atenuar o problema. Que problema que existe? Ele andou de moto. Agora o Mourão já quer que ele vá para a reserva? Não à toa, né? Não vai ser mais o vice-presidente em 2022. E aí vem o Kassab. Essa movimentação é importante, como vocês sabem. Hoje, o principal partido de centro, né, entre aspas, que é o PSD, apoia o Lula. Na verdade, o principal partido de centro que apoia o Lula é o PSD do Kassab. Todos os dias se esforçando aí mais e mais para conseguir um lugar de destaque. As pessoas estão falando que o PSD sonha com a cadeira de vice-presidente. Quem sabe o Kassab até já pensou o nome do Henrique Meirelles. Vamos botar lá, pá, quem sabe, né? Todo mundo junto e misturado. É o partido do Omar Aziz. Olha o partido do Omar, do Otto Alencar, do Pacheco. Não, do Pacheco não, o Pacheco é do DEM, desculpa, é do Calil, lá de Minas Gerais. Aí você vê, ó, Kassab classifica a decisão sobre Pazuello como perigosa e diz que a situação chegou a nível temerário. Por quê? O que foi que aconteceu? Porque eu tô sem entender qual era a punição que ele esperava e qual foi o crime que Pazuello cometeu. Presidente do PSD, um dos principais partidos do centro político, Kassab classificou como muito perigosa a decisão do comando do Exército Brasileiro de livrar Pazuello de punição. Nenhum país pode prescindir de regras nas Forças Armadas, disse Kassab. O ato com Jair Bolsonaro, em 23 de maio, foi político e, portanto, não há nenhuma justificativa plausível para ter livrado o ex-ministro da Saúde. Não foi político, foi um passeio de moto. Simples assim. Foi um passeio de moto. Não tem nenhum partido, não tem nada, não tinha nenhuma campanha. Foi um passeio de moto, o presidente andou com o povo, conversou com a população, como ele sempre faz. Como ele sempre faz. E outra coisa, pessoal, olha só. Olha como a língua portuguesa e a política é um negócio assim subjetivo. Qualquer coisa pode ser um ato político. Qualquer coisa pode ser um ato político. Se você tem pessoas que ocupam posições políticas juntas, aquilo ali já pode ser uma movimentação política. O Kassab, indo na Folha de São Paulo, dar o seu pronunciamento, é um ato político. Ele está fazendo aceno, isso daqui, ele está buscando apoio, ele está, sabe, já fazendo alguma concessão pro lado ver, ó, esse cara é fiel, esse cara sabe trabalhar, esse cara vai me ajudar. Qualquer ato é político. Qualquer ato é político. Qualquer participação é política. Qualquer ministro do governo, qualquer ação que qualquer ministro fizer, qualquer pessoa que for nomeada fizer, é uma ação política. Por quê? Aquela pessoa está naquela posição e, por conseguinte, está realizando aquela, ação que ela resolveu. Por quê? Por causa de indicação política. Sabe, são palavras ao vento. São palavras ao vento só para tentar destruir o governo Bolsonaro. Os mais generosos podem dizer que há um impasse. Os mais críticos estão vendo que a situação chegou a um nível temerário. Eu me incluo no grupo dos mais críticos. Por quê? Vocês conseguem entender? Olha só. Se os generais, 4 estrelas do exército, se encontrarem com o ministro, isso é um ato político. Se os generais se encontrarem, é um ato político. Por quê? Porque o ministro é uma indicação política. Se você, enquanto general, está indo se encontrar com um político para fazer decisões que vão refletir no exército, você está numa movimentação política. Você entende como é algo subjetivo? Eles querem punir o Pazuello por uma coisa que não existe. Não existe. É só a narrativa. É choro todo santo dia. Aí vem até o Marco Aurélio de Mello. Que bom que já está para se aposentar em breve, né? 5 de julho vai embora. Decano do STF afirma que a absolvição de Pazuello causa perplexidade e abre preocupante precedente. O ministro, afirmou na quinta que o sentimento é de perplexidade, porque, após o comando do Exército livrar o general de punir por ter participado de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, disciplina e hierarquia são fundamentais nas Forças Armadas. Marco Aurélio disse que não se pode ainda mensurar o impacto que a decisão do Exército terá, mas classificou de um preocupante precedente. Qual o impacto que vai ter? Sabe o que é impactante? É o Marco Aurélio liberar o André do Rap.
um criminoso aí, meu Deus, procurado internacionalmente. Já falar outra coisa. Isso que é preocupante. É ver ministros do STF colocando na rua bandidos perigosíssimos. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Preocupante é ver uma pessoa comum que participou de um passeio de moto ser punida. Por quê? Porque a imprensa queria que ela fosse punida. Mas tudo bem.